As esculturas que tem dentro dessa capela, que datam de 1840, foram utilizados cabelos humanos. Então todas as esculturas têm cabelos e cabelos humanos. E no século XIX, no meados do século XIX, para se construir essas esculturas, era muito comum as mulheres que não tinham como contribuir financeiramente, doarem seus cabelos para a igreja. E aí se constrói, se molda, se modela então essas estruturas. Mas tem uma coisa interessante, porque tem uma segunda capela do lado da Capela Dourada, que ela é sem brilho e sem qualquer atrativo. No meio tem uma grade de ferro. Pode passar outro slide também. Tem uma grade de ferro que serve como divisória. Na parte dourada, na parte rica, os senhores de engenho iam adorar a Deus, iam à missa. E nessa parte, separada por uma grade de ferro, ficavam os pobres. Não eram os escravos, ficavam os pobres. Os escravos nem entravam em nenhuma das partes. Os senhores ricos ficavam na parte dourada, e as pessoas mais pobres ficavam do outro lado. É por isso que quando eu olho para esse poema que o Carlos Mesters cria, eu fico me perguntando, meu Deus não é assim. Deus não pode ser assim. E aí eu vou para a palavra. E quando eu vou para a palavra, eu me encontro com o texto do profeta Isaías, que diz: assim diz o Senhor, o céu é meu trono, a terra é o apoio para os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? E aí eu fico pensando, então, qual é a casa que Deus não quer morar? Deus, ele não quer morar em casas, por exemplo, que são mais importantes do que Ele. Porque o mais importante, pode passar, viu? O mais importante não são as casas, não são as construções. É o Senhor. Qual seria o lugar do meu descanso? A minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas. Realmente nós não podemos construir uma casa para Deus. A gente só vai encontrar pedras bonitas, tijolos, pessoas satisfeitas, mas satisfeitas com as suas próprias construções. O mais importante para Deus não é a casa, mas sim a atitude daqueles que constroem essas casas e daqueles que frequentam essas casas. Deus está muito mais interessado na atitude do nosso coração, na intenção do nosso coração, do que nas coisas que a gente pode fazer. Deus também, ele não quer morar em casas onde exista falsidade e superficialidade, onde haja injustiça social e a violência seja perversamente cultivada. Passa aí, Vitor, do slide, o outro também. Aí. Verso 3 de Isaías 66 diz: a quem sacrifica um boi, e é como aquele que tira a vida de um homem. Quem sacrifica um cordeiro é como que degola um cão. Quem oferece uma oblação é como que oferece sangue de porco. Quem queima incenso em memorial é como o que bendiz a um ídolo. Interessante porque as 4 práticas que são colocadas por Isaías coloca 4 práticas em oposição a outras 4 práticas. As primeiras 4 práticas, que era o sacrifício do boi, o sacrifício do cordeiro, o oferecimento de uma oblação ou de uma oferenda, ou a queima do incenso, eram atitudes ritualísticas do templo de Jerusalém. Era comum que todo judeu assim o fizesse. Era esperado, inclusive, que todo judeu assim o fizesse. Mas o que o profeta está dizendo é que as pessoas estão tão preocupadas com as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, que mesmo fazendo assim, se assemelham àqueles que praticam atos pagãos.
E aí ele contrapõe, dizendo que é como aquele que tira a vida de um homem, porque nas religiosidades pagãs, os sacrifícios humanos existiam. É como aquele que maltrata um animal ou que degola, que quebra o pescoço de um cão. Especialmente no Egito, a religiosidade egípcia oferecia cães em sacrifício. É como aquele que oferece sangue de porco, que para o judeu era inadmissível, impensável, animal impuro. Ou como aquele que adora um ídolo. Então o profeta está dizendo que não tem diferença. Não tem a menor diferença entre aquele que vai para o templo para cumprir religiosidade, daquele que vai para um templo pagão cumprir também a sua religiosidade. Porque não é o cumprimento de rituais, o cumprimento de religiosidades, de ritos, que fazem com que eu ou você sejamos melhores ou sejamos aceitos por Deus. Não é viver simplesmente uma religiosidade, cumprir tabela, fazer os rituais, estar presente em todos os cultos, estar participando de todas as atividades. Não é isso. O que importa é a intenção. A adoração pode se tornar uma grave ofensa à santidade de Deus se ao nos afastarmos do ambiente de culto, vivemos e reproduzimos desigualdade, desunião, competição, uma busca cega por coisas como sucesso, crescimento ou prosperidade. Porque aquilo que a gente diz que vive na igreja, necessariamente temos que viver fora da igreja. Porque a gente quer viver de um jeito na igreja e fora da igreja de outro jeito. O profeta chama isso de pura e simples religiosidade. Não tem diferença entre você e aquele que não é crente. Não tem a menor diferença. A diferença está quando aquilo que você diz que vive na igreja, você também vive fora da igreja. Porque Deus não quer morar em algum lugar ou em alguma casa ou na vida de alguém em que a sua vontade não está em primeiro lugar. Por isso o verso 3 e o verso 4 dizem então que esses que assim vivem escolheram o seu próprio caminho, se alegram com suas abominações. Fizeram o que era mal aos meus olhos, escolheram aquilo que eu não tinha prazer. Pior que fazer o mal, pior do que fazer determinadas práticas que podem prejudicar alguém, é fazer sabendo que essas práticas prejudicam alguém. Aliás, é interessante que na nossa classe da EBD, a lição de hoje trazia a diferença entre arrependimento e pesar, que é culpa, arrependimento e pesar. E uma das coisas que pode trazer essa diferença é exatamente não entender ou fazer as coisas com a intenção de fazer. Fazer o mal, prejudicar alguém com a intenção de prejudicar alguém. E quando assim acontece, é preciso haver perdão, é preciso pedir perdão, é preciso haver arrependimento. É obrigação da gente reparar essa ofensa. Não significa que quando a gente faz sem querer, a gente não tenha que reparar. Também temos. Mas é muito mais grave aquele que pratica determinada atitude sabendo ou com a intenção de ferir e de prejudicar o outro. Aqueles que escolhem o seu próprio caminho e se alegra nas maldades que praticam, nas suas abominações.
Porque esses fazem o que é mal aos olhos de Deus e escolhem o que Deus não tem prazer. Quando a gente despreza a vontade de Deus e quer satisfazer simplesmente os nossos próprios desejos, e fazemos assim porque a maioria das pessoas faz assim, a nossa vida, na verdade, é lamentável e a gente vive uma realidade extremamente triste. Deus quer morar onde mulheres e homens estão dispostos a se fazerem pequeninos com os pequeninos. Mas para isso olharei para o pobre e abatido de espírito, que treme diante da minha palavra. Aquele que diante da palavra do Senhor, diante da presença do Senhor, reconhece que não é nada. Reconhece que Deus é tudo, porque a terra toda é a habitação dele, como está no verso 1. Deus quer morar onde mulheres e homens se fazem como os pequenos. Talvez por isso que Cristo tenha dito que aqueles que não se fizerem como crianças não podem partilhar do reino. Que nós temos que fazermos como crianças. Nós temos que nos diminuirmos, porque diante da grandiosidade de Deus, só nos resta abaixar a nossa cabeça, reconhecer a grandiosidade dele e dizer: Senhor, cumpre a tua vontade e não a minha. Por fim, Deus mora na casa daquele que tem consciência de não saber, de não poder nada diante do seu Criador. Novamente, o verso 1 e 2: o céu é meu trono, a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? Qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas. Por isso que, volta no slide lá do começo do poema, né, Vitor? Eu esqueci de jogar aí no final. Esse aí. Não, passa. Não, volta. Aí. É por isso que o Carlos Mestres, eu quero terminar assim. Não sei se tu moras na casa de Severino. Ele me diz que não te conhece, mas junto dele encontrei a paz, a humildade, a partilha e o perdão, a solidariedade e a luta pela justiça. Encontrei a plena liberdade. Responda a minha pergunta, Deus: é na casa deste pobre que tu te escondes? Ele não tem nada e me deu tudo de que eu precisava. Ele se diz ignorante, mas sabe muito mais do que eu. Ele é fraco e sem forças, mas hoje ninguém conseguiu derrotá-lo na sua luta pela justiça. Vive cheio de sofrimento, mas nunca encontrei tanta alegria. Vive lutando e só comunica a paz. Porque muitos dirão naquele dia: Senhor, a gente fez tanta coisa em seu nome. Mas você não cuidou do doente, porque era eu. Você não esteve junto do aflito, porque era eu. Você não esteve dando ânimo ao que não tinha esperança, porque era eu que estava ali. Você não trouxe conforto para aquele que precisava, porque era eu que estava ali. Você não deu pão para aquele que estava com fome, era eu que estava com fome. Você consegue entender que é muito mais do que simplesmente viver religiosidade? Você consegue entender que Deus não está preocupado com você cumprir os seus rituais dia após dia? Porque Deus espera de nós, e essa é a minha oração nessa manhã, é que a gente possa viver aqui dentro da igreja
o que a gente vive lá fora. E viver fora da igreja o que a gente diz que vive aqui dentro. E assim, a gente terá a certeza de que a gente está debaixo da vontade de Deus, reconhecendo a sua grandiosidade, reconhecendo que não somos nada. Vamos orar mais uma vez. Abaixe a sua cabeça. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é que é o nosso Deus. Obrigado porque não é pelo que somos ou pelo que fazemos, mas sim por aquilo que o Senhor primeiro tem feito em nós. Obrigado, Jesus, porque, como diz a Tua palavra, a gente pode Te conhecer. Mas a gente pode Te conhecer porque a gente ama o nosso próximo. Nos ensina a olhar para o nosso próximo, ver a necessidade dele, ver a sua realidade e estarmos prontos para estendermos a mão para ele. Essa é a oração que eu faço, no nome de Jesus.